Bem-vindos ao Conversas Afiadas dessa semana. Hoje nós estamos aqui com Rubiane Creus, ela que é especialista em assédio moral no serviço público e vai hoje compartilhar conosco o seu conhecimento sobre isso. Ela que foi vítima e agora trabalha para auxiliar outras pessoas que passaram por isso a poderem se libertar desse assédio. Tudo isso logo depois da vinheta. Sempre que você usa o seu cartão Sicredi Black, se aproxima de experiências exclusivas. No dia a dia e no melhor dia, conte com Sicredi Black. Sicredi é ter com quem contar. Este programa é um oferecimento de Cooperativa de Crédito Sicredi, A Vitrine do Doce, Malte Puro Cervejas Especiais, Gabriela Medeiros Designer, Meni Arquitetura e João Aze Quiropraxista. Links na descrição. Rubiane, então, queria agradecer a tua presença conosco aqui no programa. É muito importante o tema. Como eu comentei contigo um pouco antes da gente começar a gravar, eu já presenciei situações que eu não tinha identificado, mas agora parando para conversar sobre isso, a gente vê que de fato foram situações de assédio. E como nós havíamos comentado antes, né? Se nós que somos operadores do direito, nós não identificamos isso num primeiro momento, imagina uma pessoa que às vezes não tem nenhuma relação, então, com essa parte mais jurídica. Então, por isso seu trabalho é tão relevante, tão importante de ser falado, de ser compartilhado. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal, então. Boa noite, não, eu vou cortar, tá? Porque vai, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu sei que esse programa é visto e revisto por muitas pessoas nos diversos horários. Muito obrigado, Rafael e Thiago, pelo convite. Eu falo aqui de Curitiba e isso é muito bom porque a tecnologia une as pessoas em qualquer parte desse mundo. E eu fico muito alegre em colocar esse tema aqui em Conversas Afiadas, porque realmente falar de assédio no serviço público é uma pauta muito delicada, mas uma pauta urgente. Eu me chamo Rubiane Creus, eu sou servidora pública há 19 anos, então eu entrei no serviço público pela Justiça Eleitoral, mas atualmente eu estou lotada no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que fica em Brasília, e eu faço teletrabalho em Curitiba, então de vez em quando eu estou aqui em Curitiba, na maior parte do tempo, e em alguma parte do tempo eu estou em Brasília ou viajando com a equipe do CNJ. E é uma alegria falar de assédio. As pessoas ainda falam assim, Rubiane, como que você fica alegre falando de assédio? Porque eu já sofri, já chorei, eu quase morri de assédio moral lá em 2023. E hoje falar disso todos os dias, para mim, é muito bom, é muito leve, porque é uma forma de me curar também. Eu me curo todos os dias do assédio, do luto da carreira que fica para trás. E a gente tem essa noção que a gente vai contribuindo um pouco com o conhecimento, com a vida, com o resgate da autoestima das pessoas servidoras públicas que muitas vezes se veem sozinha em casa, sabe? Sem entendimento, sem compreensão. Rubiane, prazer ter aqui no nosso podcast, né? E sobre isso que tu está falando, assim, muitas vezes tem um pensamento das pessoas do tipo assim, é servidor público, é uma barbada, trabalha muito pouco, não tem pressão por meta, então é frescura, né? O que a pessoa está sentindo não é nada. Eu é que tenho um trabalho terrível aqui, que sou CLT, tu é estável, não tem esse problema. Então para de frescura e segue. E muitas vezes, ou quase sempre, tu acaba acreditando nisso, né? E tipo, realmente eu tô me vitimizando, eu não posso fazer isso, eu tenho que trabalhar. E internamente tu fica naquela briga contigo mesmo e acha que não é nada. Até que chega aquele momento que, sei lá, vai ter um burnout da vida ou vai entrar numa licença médica. Tu, assim, que trabalha direto com o tema, eu acho que
assim, de conhecimento de pessoas de outros locais, assim, que falam muito disso, né? Parece que cada vez está aumentando mais, mas não é levado a sério, continua sem ser nem levado como um problema de saúde pública, digamos assim. E parece que no mesmo patamar, assim, como acontece na vida privada, isso é falado, isso é dito, ó, tá cada vez aumentando, mas não tem indicadores ou não são falados sobre esses indicadores do caso do serviço público, né? É isso mesmo? Como é que tu encara e como mudar isso, né? Tiago, você trouxe 2 pontos importantes, tá? O primeiro, em relação aos indicadores do adoecimento do serviço público, do servidor, da servidora, a gente não tem, sabe? O que a gente tem, assim, são pesquisas nacionais, as instituições fazem. Então, o que nós temos, por exemplo, no Poder Judiciário, o CNJ tem a pesquisa, 2 pesquisas nacionais em relação ao assédio, 2021 e 2023. O ano passado, o CNJ divulgou o censo do Poder Judiciário, que traz o adoecimento dos servidores, dos juízes. E aí nós temos diversas outras pesquisas. O Ministério Público tem, algumas prefeituras têm, algumas câmaras municipais, muito pouco ainda, sabe? E o que acontece? Esse tema, ele é um tema tabu, estigmatizado. Como você bem colocou ali no início da sua fala, nós que somos servidores públicos, a gente tem uma vergonha de falar para as pessoas que você está adoecendo, adoecido, que tem alguma coisa errada, porque justamente nós temos essa visão externa de que mas o serviço público, poxa vida, vocês são privilegiados, vocês têm estabilidade, não vai ser mandado embora, emenda feriado, trabalho de segunda a sexta. Como assim você está reclamando? Né? Pior sou eu aqui no CLT, que trabalho de segunda a sábado. O que eu falo? Nós não estamos concorrendo com as dores alheias. Todas as pessoas têm as suas dificuldades, mas o assédio no serviço público, ele é muito mais cruel quando você parte para pensar que a estabilidade tão almejada, porque nós fizemos um concurso público, por quê? Eu falo, porque eu queria estabilidade, eu não queria trabalhar sábado. Eu, antes de ser concursada, eu trabalhava sábado, eu trabalhava no comércio, sabe? Era loja, era roupa, era final de semana. Eu queria ter o meu horário. E a gente tinha aquele negócio, é estável. Então, a gente tinha esse sonho, essa vontade. Então, você estuda, você se dedica. E tem uma coisa diferenciada entre serviço público e a CLT, quem trabalha nas empresas privadas, é porque no serviço público você tem o quê? Uma carreira. Você almeja aquela carreira. Quando você vai para a CLT, o que acontece? Tem também ali uma carreira, um projeto de crescimento na empresa, mas é diferenciado. Você sabe, poxa vida, eu estou aqui hoje, não deu certo, eu vou pegar a minha malha, eu vou embora, eu vou para outra empresa. Eu tenho outra proposta de emprego, uma proposta melhor, estou indo embora. Quando tem um assédio na empresa privada, é tudo muito mais fácil, tudo muito mais rápido. Por quê? Porque a pessoa vai juntar as provas do assédio, leva para um advogado e tem o quê? A tal da rescisão indireta, que é quando o funcionário demite o patrão, né? Então, o que acontece? Entrou lá na justiça trabalhista, 6 meses, 8 meses, 1 ano, já se resolveu e ele já está em outro trabalho. E você que fez concurso público, que está no mesmo cargo há 10 anos, 15 anos, no meu caso, quando o assédio bateu na minha porta, eu já era servidora de carreira há 16 anos, ocupava um cargo na alta gestão, na alta administração, e eu toda orgulhosa do meu crachá, eu falava, poxa vida, eu já cheguei lá, né? Então, isso tem 3 anos, eu tinha na época 44 anos, nossa, 44 anos, sucesso total. Já cheguei no cargo de gestão, meu salário era alto, mas alto também era o assédio. Então, assim, nós temos que tirar esse estigma do serviço público. E aí eu faço já uma provocação aqui, Tiago e Rafael, que a gente tem que trazer as novidades, né? Essa instigação da nova NR1, que hoje é tão falada nas empresas privadas. O que é a NR1? Que eu acredito que talvez servidores públicos nem sabem ainda, sabe por quê? Porque o gestor público, ele
leu a NR1 e falou, não, a NR1 é empresa privada, é CLT, não se aplica aqui. Aí que está o erro. Por quê? A dignidade da pessoa no trabalho, ela está na Constituição Federal. Nós não podemos jamais segmentar a saúde da pessoa trabalhadora. O trabalhador da empresa privada não adoece mais nem menos do que o do serviço público. E quando a NR1 vem e fala assim, atenção você empresa, você organização, você vai ter que agora colocar no papel, hein? Se as pessoas estão estressadas demais, afastadas com licença médica, CDF, que engloba burnout, depressão, ansiedade, assédio. Então, assim, ficou todo mundo de cabelo em pé. E agora, o que a gente vai fazer? Porque o mundo do trabalho mudou. E quando a gente fala que o mundo do trabalho mudou, nós temos que conversar com o gestor, com a gestora e falar, olha, vem cá, a gente não pode mais exigir metas e desempenho a todo custo, ok? Por quê? Porque as pessoas estão adoecendo no serviço público e no serviço privado. Pessoas adoecidas custa caro, gente. Na empresa privada, vai ter que fazer o quê? Contratar mais gente para trabalhar. E vai o quê? Aí lá o INSS vai ter que pagar, né, os afastamentos, isso aí é custo. No serviço público tem um custo também invisível. Se a Rubiane sai de atestado médico, eu tenho 2 colegas ali na unidade que vão ter que trabalhar a mais, ou um coleguinha vai ter que trabalhar a mais. Então, assim, nós temos que falar do assédio moral que adoece, e eu falo do assédio moral porque o assédio moral mata. Nós estávamos conversando aqui antes da gravação, esses dias me perguntaram assim, Rubi, por que você não fala do assédio sexual e da discriminação? Porque a gente tem as pautas, né, que a gente luta, que a gente é ativista. O assédio moral quase me matou em 2023. E quando eu falo que ele quase me matou, eu falo isso na expressão literal mesmo, sabe? Eu adoeci muito, eu tive ideações suicidas, e quando eu tive ideações suicidas, eu negava isso. A minha família ficou sabendo há pouco tempo. A minha médica, no começo, não sabia, porque quando a gente adoece, a gente fica com vergonha de nós mesmos, sabe? Como se a culpa fosse nossa. Como que eu não vi isso? Mas eu não estava lá com a alta administração, eu não era uma delas, um deles ali, né? Eu tinha todas as regalias do status e poder, e isso é uma outra pauta muito importante, porque quando eu denunciei o assédio, eu fui uma desertora, né? Eu deixei de ser amiga, parceira deles, porque eu já não aceitava mais o que estava ali. No caso, tu era uma traidora. Já não aceitava o que estava ali. Eu era uma traidora, isso mesmo, sabe assim? Opa! E aí você fica aquela pessoa excluída, né? Deixada. Eu sempre falo que quando a gente passa pelo assédio, no serviço público, que é onde nós estamos inseridos, é muito cruel, porque você tem a impressão que você foi deixada à margem para morrer no silêncio e no apagamento, sabe? Então, assim, a gente tem que falar todos os dias para tirar esse estigma, esse tabu e, quem sabe, fortalecer quem está adoecido em casa. Mas aí surge, eu acho que disso mesmo surge o medo, né, de buscar uma ajuda, porque o que acontece? Dessa forma como tu comentou, né? A pessoa ela começa a ser isolada e parece que todo mundo se junta, faz uma panelinha e tu tá fora. Então tu te sente como culpado da situação, porque, pô, só eu tô isolado, então eu tô errado mesmo. Mas por quê? Porque é sempre mais fácil tirar aquele e dizer que ele é louco e a gente continuar aqui junto, né? Tipo, é a lógica, digamos assim. Mas como que a pessoa vai ter coragem de denunciar e de buscar o seu direito, sendo que ela vai ser essa excluída? Então, é um paradigma, assim, né? Sim. O que acontece, sabe, Thiago? Eu converso todos os dias com as pessoas que passaram pelo assédio, que passam pelo assédio, que estão em situação de violência ainda e que estão com essa dúvida cruel, sabe? Porque a gente tem que ser realista. Nós temos contas para pagar, boletos, compromissos. E o que eu falo, sabe? Você tem que decidir e agir. Então, eu tenho sempre uma frase que eu gosto, que é assim, prepare-se para ir embora, tá? Então, você não vai amanhecer um dia e vai chegar lá no seu trabalho e vai entregar o cargo. Ó, né, tô entregando, vou embora. Mas prepare-se para sair, sabe? Isso eu falo depois que eu passei pelo assédio, porque lá em 2023,
O assédio que eu vivi começou em 2022. Um ano depois, um ano e meio depois, aí foi onde eu adoeci e não dava mais para ficar. Mas ninguém me falou. Depois que eu passei pelo assédio, eu fui aprender sozinha. Por exemplo, quem está nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo, comece agora o seu dossiê do assédio. E isso é fundamental. Sabe, duas coisas importantes. Não fale para ninguém que não seja da sua total confiança de que você está produzindo um diário do assédio. O que é o dossiê do assédio, né? Esse dossiê do assédio, ele vai ser fundamental para você se proteger de um futuro PAD, de uma sindicância, porque não ache que a pessoa assediadora é uma pessoa boba, ela é uma pessoa de má fé, que faz tudo muito planejado. Se você, por um acaso, já foi escolhido como alvo do assédio do assediador, e eu quero frisar aqui, o assédio nunca vai encontrar uma pessoa preguiçosa na sua frente. O assédio, ele tem um alvo. O assediador, ele vai mirar na pessoa técnica, competente, ética demais, que não aceita dar aquele jeitinho, que não vai fazer nada ilegal e não vai obedecer ordens de superior e hierárquico que não sejam dentro da legalidade. Então, quando você não fizer mais parte da panelinha, você vai começar a ser excluído e vai começar a receber microviolências diárias. O que é isso? Você não vai ser mais chamado para todas as reuniões, os e-mails param de chegar, os projetos que você liderava, você não vai liderar mais. Você pode, inclusive, ter as suas atividades retiradas, mas não diminuir o seu salário. Isso aconteceu comigo. Sim. Eu tinha um cargo de chefia na alta gestão. E eu lembro que um colega falou assim, mas por que você está reclamando? Você agora não está trabalhando, não está fazendo nada, quase nada, e recebendo igual. Isso é assédio, isso aí quer minar a sua saúde. Viu que tem alguma coisa errada, bateu de frente com a sua chefia ou com algum coleguinha, porque o assédio é lateral também entre colegas, apesar de acontecer mais entre chefia e subordinado. Comece agora o seu diário do assédio. Você vai pegar assim, ó, caneta e papel na mão, anota no teu notes do celular, você vai anotar todos os dias o que houve ali, tá? Mesmo que no começo que pareça bobo, mas nunca é bobo. Quem esteve presente, quem falou, quem viu, quem ouviu, como você se sentiu naquele momento que a pessoa falou com você, o que a pessoa fez um gesto, se naquele dia você passou mal, teve dor de cabeça, se você foi para um médico, tudo isso você anota. E daqui para frente, todos os médicos que você visitar, incluindo dentista, tá? Tudo que você fizer na tua saúde, você vai juntar numa pastinha. Sabe aquela pastinha escolar? É por isso que eu chamo de dossiê do assédio. Sabe por quê? A gente se engana achando que você está estressado demais. Não, imagina, é uma gripe, minha imunidade caiu. Gente, é assim, ó. Até a sua dor de dente que você nunca teve, ela é do assédio. E a gente não se dá conta. A dor na coluna pode ser do assédio, a dor no joelho, tá? A sua gastrite, a sua azia, porque a gente só mira na enxaqueca, na depressão, quando a depressão ela é atestada por um médico. Mas você sabe, dores de cabeça, aquela ânsia, aquele vômito, aquela diarreia, aquela azia que não passa, aquela urticária, eu comecei a ter coceiras, o meu cabelo começou a cair, sabe? Tudo isso vai para o seu dossiê do assédio. Você vai ficar quietinho e vai trabalhar e fazer o dossiê do assédio. E mais, você vai pegar o teu celular caríssimo aí que você tem e você vai começar a gravar todas as reuniões e conversas. Nossa, Rubiane, você é terrorista. Não, eu sou realista, porque eu passei e eu só consegui salvar a minha carreira, o meu nome profissional, porque eu tinha uma gravação em especial, tá? Porque o assédio moral, se você está passando por assédio no trabalho, você sabe que ele acontece, na maioria das vezes, a portas fechadas na clandestinidade, tá? Dificilmente a pessoa vai abrir a boca lá e vai te xingar em público.
Agora fechou a porta, já era. E aí você não consegue fazer prova. Eu fiz uma gravação que salvou a minha carreira. A gravação, ela está anexada no processo judicial que eu entrei contra a União por danos morais em decorrência do assédio. Mas essa gravação, muito mais do que estar num processo, essa gravação eu ouvia todos os dias no começo, para eu saber que eu não estava maluca, que eu realmente passei por uma violência no trabalho. Sabe? Então faça o seu diário do assédio, anota tudo, salva os prints do WhatsApp, assim, faz a foto com a data e o horário. Depois você leva tudo isso para um advogado numa pastinha. Aí você fala, ó, isso daqui foi a Rubiane que me salvou e agora vamos ver o que nós vamos fazer. Então, assim, porque eu sempre falo, não adianta você contar a história mais triste de assédio se você não tiver provas. Seus amiguinhos não vão testemunhar. Todo mundo que passou pelo assédio sabe. Eu tive colegas, amigos, que a nossa amizade estremeceu porque eu falei assim, olha, eu estou pensando em entrar com processo contra a União, você testemunha? A pessoa olhou para mim, testemunhar o quê se eu não sei de nada? Eu falei, como sabe de nada? Então, assim, faça a sua parte a partir de hoje, sabe? Desconfiou que tem alguma coisa errada? Faz o dossiê do assédio. E você sabe uma dica bem legal que eu falo para as pessoas? Eleja sempre 2 ou 3 pessoas no máximo, sabe? Que você vai contar tudo o que acontece quando você conversa com a pessoa assediadora. Por exemplo, você foi conversar numa sala, num gabinete, lá só estava você e a pessoa, e a pessoa te humilhou, você saiu chorando. Vai nessa pessoa e conta a história. Olha, eu acabei de sair da sala com o fulano, com a Beltrana, falou isso, isso, isso. Aquilo ali, gente, é uma prova muito interessante, sabe por quê? Porque a pessoa, ela pode até negar em juízo, mas ela vai ter que negar em juízo, dar um falso testemunho lá, se o processo correr e existir. Então, assim, você não está sozinho, sabe? Mas eu sempre falo, a melhor prova do assédio, a prova mais robusta é o dossiê do assédio. Faça você mesmo a sua prova, porque ninguém vai salvar você da torre do assédio moral, é terrível. Mas, assim, para a pessoa que está ouvindo agora e está relutando, está achando que não está sofrendo assédio, mas provavelmente esteja, né? Está negando. Como que ela pode, assim, perceber, parar e perceber? Porque é que nem eu te falei antes, né? É frescura minha, eu não posso estar sentindo isso. Não. Para, respira e pensa. Faz um checklist. Isso. Como que seria assim? Isso. É bem assim, Thiago, o assédio moral, ele tem tantas peculiaridades e uma delas é que o assédio moral, ele é subjetivo. O que adoece a Rubiane não adoece o Thiago nem o Rafael e vice-versa. Então, assim, você vai começar nesse seu diário, tá? Você pode chamar de diário do assédio, diário do trabalho. Você vai anotar, como você bem colocou. E alterações significativas você viu em você no dia a dia. Por exemplo, você era uma pessoa comunicativa no trabalho, que tinha ótimas ideias, que gostava de conversar, que vestia a camisa da organização com orgulho, o crachá. Mas de uns tempos para cá, você está mais desanimado, dores de cabeça, a pálpebra tremendo, você não sabe aquela dor na coluna, você não sabe se você está muito estressado, ou é falta de férias, e aí você tira férias, tira banco de horas, e aquela agonia não passa. Quando você tem as reuniões de trabalho, já não é mais como antes, você fica com medo, com receio de encontrar com aquela pessoa, que você está desconfiada, mas será que não é coisa da minha cabeça? Por exemplo, quando acontecia comigo, a pessoa assediadora, ela ocupava um cargo na minha chefia imediata, era a pessoa de maior autoridade dentro da organização. E essa pessoa, ela já era tida como uma pessoa de gênio forte. Mas depois que eu passei pelo assédio e adoeci, eu entendi que o tal de gênio forte lá, né, nas aspas, é na verdade um nome bonito para falar que a pessoa pode assediar outras pessoas. Porque você ser de gênio forte não te dá o direito de adoecer pessoas, humilhar. Então, assim, o radar para você ligar na tua cabeça, se você tem aquela intuição de que alguma coisa está errada no trabalho, que mudou e você não sabe o que é,
começa hoje o Diário do Assédio, porque geralmente você está passando, se você já não estiver há muito tempo, está iniciando um processo de microviolência no trabalho, tá? Que vai desembocar no assédio. E aí o que é interessante é o que a gente vê nas organizações, nas empresas públicas, nos órgãos públicos, as campanhas de prevenção, enfrentamento e combate ao assédio, ok? Ok. Só que nós temos uma falha muito grande que as organizações públicas, elas não sabem o que fazer com a pessoa noticiante do assédio e com a pessoa noticiada depois que o assédio se resolveu, sabe? Seja na esfera administrativa ou na esfera judicial. Então, por isso que eu falo da importância. Comece hoje esse seu dossiê do assédio, prepare-se para ir embora. E quando eu falo prepare-se para ir embora, é assim: poxa, Rubiane, eu demorei tanto para passar no concurso, eu não sei, eu acho errado eu ter que ir embora. Eu escuto isso todos os dias, né? Mas por que o assediador não vai embora? Porque o assediador é blindado pela gestão. O assediador, a pessoa assediadora, na maioria das vezes, é uma pessoa boa tecnicamente, entrega resultado, metas, mas ao custo da sua saúde que trabalha com essa pessoa, sabe? Do seu adoecimento. E quando eu falo no adoecimento, gente, quem adoeceu pelo assédio, quem está afastado, quem está lutando pela vida dia após dia, sabe que não é fácil. São traumas diários, são gatilhos. Então, eu sempre falo, cuide da sua saúde mental enquanto há tempo. Percebeu que tem alguma coisa errada? E assim, se a gente for falar no geral, né? O que é o tal do assédio moral? Assédio moral, gente, é tudo que humilha a pessoa, adoece a pessoa, rebaixa a pessoa, aquela piadinha sem graça que não é piada para a pessoa que escuta, sabe? Aquele deboche, aquela comunicação passivo-agressiva. Então, assim, observa o que está acontecendo ao seu redor, porque quando você que está passando pelo assédio vai conversar com um coleguinha e fala assim, tá acontecendo isso comigo, aconteceu isso comigo, sabe? E aí meu colega falou, pare, Rubiane, imagina, isso é coisa da sua cabeça. É muito comum a gente ouvir isso. Sim. Então, assim, comece a fazer o seu diário do trabalho e você viu que tem alguma coisa errada, aí converse com alguém da sua confiança, porque a gente sabe que tem os canais internos. Toda organização tem, né? Todo órgão público tem lá. Ouvidoria, compliance, gestão de pessoas, RH, comissão de assédio. Mas, infelizmente, na maioria das vezes não funciona, porque são colegas nossos ali, são servidores também, e todo mundo tem medo. Então, assim, é aquele negócio para você fazer de conta que tá tudo bem, mas muitas vezes não funciona também, sabe? Então, se socorra de uma boa rede de apoio. Até porque, por exemplo, assim, tu ainda tá num órgão federal que tem uma estrutura de pessoal um pouco maior e um pouco mais afastada. Nós vamos trazer, por exemplo, para uma prefeitura, para uma Câmara de Vereadores, às vezes o ouvidor tá na sala ao lado do assediador. Eles vão ali e tomam um café junto, então... E aí, como é o chefe dele, né, também. Como é que tu vai garantir uma denúncia anônima, às vezes, sabe? É bem complicada a situação. Mas eu achei muito engraçado que começou a descrever as questões do assédio, parecia aqueles negócios da TV. Ei, você! Estou falando com você mesmo. Se você... Não, a gente às vezes não percebe a situação, mas é bem isso. Não, e o pior é que eu ouvindo ela falar, depois, de repente, a gente corta essa parte. A gente tem que prestar atenção no que não é assédio. Verdade. Não é fácil. Mas um ponto até que eu gostaria de complementar e destacar, né? Como tu falou, a questão da piada sem graça, do humilhar a pessoa. Eu vejo isso pela parte da violência contra a mulher, que eu tenho uma atuação aqui junto ao AB, que muita gente pensa que esse assédio é só pros outros, tipo assim, te humilhar na frente dos colegas. E não, o assédio, pra quem é vítima, pode, como tu falou, a portas fechadas, só
o assediador e o assediado, que às vezes o pessoal também pensa que não, eu preciso ser humilhado publicamente para ser assédio, e não, pode ser só uma injúria, só diretamente para a pessoa, né? Pra reforçar isso aí. Ô, Rafael, Oi. eu vou no banheiro um pouquinho e já volto. Não sei se quiser deixar as 2 telas aí, depois você faz a edição, tá? Já retorno. Tá ok. Não façam piada de mim, viu? Ô, Rafael, sobre isso, sobre o que você falou, sabe? A portas fechadas, e tem um clichê que eu sempre falo nas minhas palestras, que a gente tem que começar a pensar de forma muito crítica, porque a gente aprendeu que aquele elogia em público e corrige no privado, lembra? Sim. Né? Nós aprendemos isso a vida inteira, né? Ai, não vai corrigir a pessoa, e tá tudo bem, isso é verdade mesmo. Mas no assédio ocorre algo muito terrível, muito cruel, que é o quê? A pessoa, ela vai te elogiar em público e vai acabar com a sua saúde no privado. Eu passei por isso. Eu era elogiada em eventos, em entrevistas, a minha equipe entregava metas, e era prêmio nacional, e era não sei o quê. Quando a porta fechava, aquela pessoa virava, eu falo, é um monstro do assédio moral na minha frente, sabe? Então, assim, o que eu sempre falo o assédio, ele não começa de um dia para o outro. Observe os sinais, porque o assédio ele vai escalando. É aquela violência na comunicação que você acha que é coisa da sua cabeça. E aí o que acontece? Aquilo vai aumentando na dose, vai aumentando. Por isso da importância de você anotar no seu diário o dia, a data, o que você sentiu, você não entendeu, o que a pessoa falou teve um duplo sentido, mas será? Porque, gente, raramente o assédio vai chegar no grito. A gente sabe, o assédio não vai chegar no grito. Sim, ele vai Quando eu vejo aqui minando nas aos redes poucos. sociais, aos poucos, então, assim, é muito. Porque se o assediador gritasse com você em público, seria uma maravilha. Ele não vai fazer isso. O assediador, ele é uma pessoa que calcula. Eu falo que a pessoa assediadora, que pode ser o homem ou a mulher, são pessoas assim que elas premeditam, tá? Elas sabem o que estão fazendo. E conversando com uma psicóloga numa live, ela explicou que entre as pessoas assediadoras, nós temos as psicopatias, e nelas inclui-se o narcisismo. Então a gente fala assim, narcisismo. Gente, isso existe, tá? Por quê? Porque quando você começa a estudar o assédio, eu tenho 2 livros que eu gosto aqui, ó, livro de cabeceira, eu vou deixar até aqui, sabe? Esses 2 livros são maravilhosos. No meu Instagram, eu deixo lá, na bio do meu Instagram, as indicações minhas diárias, que eu gosto muito, sabe? E aí a gente aprende que o assédio, o assediador escolhe o alvo, tá? E o assediador, a pessoa assediadora, que pode ser um homem ou uma mulher, são pessoas que muitas vezes elas têm uma baixa autoestima, elas se sentem ameaçadas por você, que faz parte da equipe, mesmo quando você não seria uma ameaça em potencial, você está colaborando com a equipe, mas a pessoa assediadora que está num cargo de gestão, muitas vezes ele tem apenas esse cargo de gestão, não tem uma saúde emocional e muitas vezes sequer tem competência técnica, mas está ali colocado por indicações políticas. Quando a gente fala em câmaras e prefeituras, muito mais. Exatamente. Eu venho do Serviço Público Federal e já tem indicações políticas. Então, imagina a Câmara e Prefeitura. Você falou da ouvidoria do lar. Eu, um pouco tempo atrás, eu palestro muito em câmaras e prefeituras, eu visito o país todo, fazendo formações nessa área de assédio, e na hora, auditório lotado, a pessoa perguntou assim, sabe? Eu achei corajosa, e depois eu fui conversar com ela quando acabou a minha palestra, ela falou, olha, eu estou adoecida, afastada,
e eu só falei aquilo porque eu sou servidora concursada, então já tiraram tudo que podia de mim, então ela abriu a boca. Ela falou assim, mas aqui, era numa prefeitura, ela falou assim, aqui a gente não tem ouvidoria, a gente não consegue denunciar, porque a pessoa que está na ouvidoria, ela é de cargo político, ela veio junto com a gestão, e tudo que a gente fala lá, o corredor sabe. Então, assim, onde que está a escuta qualificada, humanizada da pessoa? Onde está esse sigilo, essa ajuda, esse anonimato? Então, assim, muitas coisas a gente tem que melhorar e discutir e conversar todos os dias, sabe? Eu sou servidora pública há 19 anos. Eu ainda acredito no serviço público sem assédio e humanizado de verdade. Ah, Rubiane, é utopia? Pode ser. Mas eu, da forma que eu passei o assédio em 2023, eu, sendo uma pessoa que estava em cargo de gestão, que eu tinha já a minha formação em direito, jornalismo, uma pós em psicologia, eu era uma gestora de equipes da comunicação social. Eu falei, gente, e mesmo assim eu demorei para perceber que era assédio, eu demorei para perceber que eu estava adoecida pelo assédio. E quando eu percebi, quando eu denunciei, eu não tive apoio de ninguém. As pessoas se afastaram, eu fiquei sozinha. Esse aquela coisa de, eu vou ter que me envolver com isso. Carreira sozinha. É bem isso, sabe por quê? O professor Roberto Eloane, que tem esse livro aqui, que eu acho fantástico, sabe? Que é o Assédio Moral, Gestão por Humilhação. Ele, no final do livro, ele tem uma parte fantástica. Ele fala assim, se você é testemunha de assédio e você não se compadece com o assediado, faça isso pelo menos por egoísmo, porque amanhã você vai precisar de ajuda. Então, é muito forte, sabe? Por quê? Porque é muito fácil quando o problema não bate na minha porta. Então, assim, eu falo, é uma consciência coletiva, porque o assédio moral, nós tínhamos que até rever esse conceito, sabe? No meu mestrado eu estudo isso. O assédio moral, ele é organizacional. Ele nunca é individual, nunca. Então, assim, aí você fala assim, mas eu sou da prefeitura, sou de uma câmara, o que eu vou fazer, Rubiane, né? Quem está nos assistindo aqui, não confio na ouvidoria, não confio em ninguém, tudo cargo político, e agora? Nós temos alguns canais, sabe? Você pode e deve entrar no site do Ministério Público do Trabalho, ali você pede sigilo, anonimato, envia tudo que você tem, sabe? Por quê? Rubiane, mas o Ministério Público do Trabalho ele vai atuar só em casos de assédio coletivo. Pode até ser, mas se você denuncia, o outro denuncia, você denuncia de novo, alguma coisa tá errada ali, tá? Então, assim, denuncia nos canais. Ministério Público do Trabalho, é pelo site, tem o Disque 100, tem um site do Ministério dos Direitos Humanos, só você digitar assim no Google, sabe? Denúncia direitos humanos, denuncia por todos os canais e faça o seu dossiê do assédio. Por quê? Porque quando aquele colega seu de trabalho ou a sua chefia desconfiar que você está, assim, como se diz, fazendo muitas perguntas, você não está querendo fazer o que eles estão mandando, né? Porque você não quer fazer nada errado, eles vão te perseguir mesmo em silêncio. É muito comum aberturas de PAD, de sindicância, baseadas em mentira, baseadas em nada. Então, todas as reuniões daqui para frente, você vai gravar com o teu celular. Testa na sua casa aí, abre o seu gravador. Eu gravava as reuniões assim, eu tô com paletó. Eu sempre andava, eu era jornalista lá na minha instituição, então eu sempre andava assim, Onde eu estava, já estava com o meu caderninho e o meu celular. Gravava tudo. Gravava o dia inteiro. Aí, o que tinha, ia lá e apagava. Mas eu sempre tinha, isso era uma proteção minha. É bom? Não, não é bom, é ruim. Mas é o único meio que você vai ter de salvar a sua carreira muitas vezes, sabe? E prepare-se para ir embora. Quando eu falo prepare-se para ir embora, é assim, atualiza o seu conhecimento. Atualiza o seu conhecimento. O que você gosta de fazer? Porque quando a gente vira, né, servidor público, para que você vira alguma instituição assim, né, separado do mundo,
A gente muitas vezes fica preso na gaiola de ouro da estabilidade, a gaiola dourada, né? Aquela falsa impressão de que está tudo bem. Quando você adoece, você fica naquela dúvida: se eu denunciar, eu vou perder meu cargo. Provavelmente vai perder o seu cargo comissionado. Ou se você for só apenas um servidor comissionado, talvez você vá para a rua mesmo. E aí você fica naquela gaiola de ouro preso. Se eu denunciar, eu vou para a rua. Se não denunciar, eu vou morrer de assédio. E daí você vai fazer o quê? Porque você só tem autonomia na vida se você tiver duas coisas: liberdade financeira e liberdade emocional, para você ir ou ficar. E para você decidir ir embora, você tem que ter uma autonomia financeira. Então, quando eu descobri o meu assédio moral lá em 2023 e eu vi que não dava mais, eu tinha vergonha de me olhar no espelho. Falei, mas como assim, Rubiane? Uma mulher porreta igual você, geminiana, comunicadora, neta, bisneta de índia, uma índia, mulher que lutou por tudo. Aí eu falei, eu não vou engolir isso. Não vou. Por mim, pelas mulheres que virão, e eu sofri muito, sabe? Mas eu fiz a gestão desses riscos. E eu tinha uma autonomia financeira, eu não vou mentir, sabe? Então eu fiquei pensando, se eu não fizer isso, quem que vai fazer? Eu podia abrir mão do meu cargo de chefia, né? E quando eu denunciei o assédio, 22 dias depois da denúncia, eu fui exonerada do cargo de chefia. Eu era servidora pública concursada, eu sou analista judiciária, né? Então, o meu cargo permanece, mas eu tinha um cargo alto a mais. Eu era gestora de 30 pessoas, a minha equipe era grande. Então, assim, 22 dias depois, eu fui exonerada na calada da noite, em licença médica. Até hoje eu espero o e-mail chegar da gestão de pessoas falando que eu fui exonerada. Até hoje eu espero uma ligação para saber se eu preciso de algum acompanhamento médico. Eu fiquei 60 dias direto na minha primeira licença médica, sequer para perícia me chamaram. Você já viu isso? Sendo que a lei obriga, né? 15 dias acima tem que fazer perícia. Então é mais um assédio por apagamento, sabe? Então, assim, são coisas que eu aprendi nesses 4 anos estudando o assédio e que eu falo todos os dias nas minhas redes sociais. Então, assim, a gente até brincou aqui, né? Como que a gente se conhece? A gente se conhece pelas redes sociais. Hoje eu converso com homens e mulheres de Portugal, por exemplo. Não sei como que chegou lá, como, né, os meus vídeos chegaram a Portugal. Ontem eu conversei com um professor de Portugal que me mandou parte do processo judicial dele de assédio. É uma coisa horrorosa. Então, assim, para você ver como que é uma questão de saúde pública falar de assédio. E a nível mundial, né? Não, de terrível. E eu conversando com esse professor em Portugal, eu falei, como que é ir em Portugal? Porque eu já estou pensando no meu doutorado, e o meu doutorado eu quero fazer em Portugal. E ele falou, não, aqui é muito pior do que o Brasil. Eu falei, não me fala um negócio desse. Mas falei, meu Deus. tu sabe que há uns anos atrás eu assisti uma série espanhola que se passava numa repartição pública e eu fiquei até, chocado com a similaridade que tinha a representação de uma repartição pública na Espanha com uma no Brasil. Eu pensei, meu Deus, eu imaginei que era uma coisa só daqui, mas... Será que é aqui no meu trabalho? Filmaram o meu trabalho? Exatamente, eu fiquei assim, impressionado. Pensei, vai ver outra cultura, é diferente, nada, é tudo igual. Não. Você falou de uma série. Rafael, vou deixar uma série aqui, hein? Para quem está nos assistindo, gente, assista, chama Asas da Ambição. Assistiu uma série turca? Não conheço. Se você assistir essa série, eu tenho certeza que você vai achar que é o seu trabalho que tá ali. Filmaram você no trabalho. Imagina, até na Turquia. É terrível. Chama Asas, né? Se eu não me engano, ela é turca. Até dá uma pesquisada aí. Asas da Ambição. Eu acho que é turca. Acho que tem uns 2 anos. Eu assisti bem na época do meu assédio. Eu acho que tem 2 temporadas ou 3. Maravilhosa. É o que tem assédio entre coleguinhas, assédio da chefia. Quando a gente fala de assédio moral, é bom a gente falar
que as pesquisas indicam que mais de 80% do assédio ocorre, é o assédio que a gente fala descendente, né? Que é do chefe para quem está embaixo ali, para os subordinados. Mas tem muito também o assédio ascendente, em menor escala, que é quando os subordinados assediam a chefia, mas ocorre muito o assédio horizontal, o assédio entre colegas, lateral, que aí é movido por inveja, ciúme, aquele negócio na Sim, rádio de corredor, né? Um quer passar a perna no outro, a gente sim. parece prézinho, né? E fica às vezes. Causa um adoecimento tremendo, não parece pré? Sim. Eu falo assim, E gente, fica fazendo a caveira as do. pessoas vendem a alma, cara, Isso porque pra chefia. É complicada a é coisa. terrível. Não, Tu sabe as que. pessoas, elas vendem a alma por R$ 500 a mais, entendeu? É Sim. uma coisa É que horrorosa, às vezes assim, também não é tipo, só o valor, né, de dinheiro. Tem gente que o ego precisa ser alimentado. Então, o status de estar é a vaga na é garagem, isso aí, Thiago. é superior ao dinheiro. É a Isso. vaga na garagem coberta. E é assim. É. Eu cheguei, eu ouvi isso de colega. Eu ouvi isso de colega. Ai, que bom, agora eu fui promovido, agora eu tenho a minha vaga na garagem coberta. Eu falei, meu Deus do céu, tem alguma coisa muito errada nesse mundo. Eu não vou compactuar com isso. É, não, Terrível. tu sabe que uma vez eu presenciei uma situação, tinha uma servidora, na verdade era uma estagiária, que ela estava sendo perseguida. E aí uma questão que nós tínhamos ali no setor que eu e o Thiago trabalhávamos é, às vezes quando tinha alguém que estava meio desajustado, dizia, não, então manda aqui pro setor que a gente vê. Porque a gente sabia que tinha situações que a culpa não era da pessoa. E a gente sabia que estavam em cima dela assediando. E aí teve um dia que chamaram ela no gabinete, eu disse, não, eu vou contigo, sou teu superior, vou junto, né? Não tem que estagiário ficar dando explicação do setor. Aí fomos eu e ela, aí o prefeito começou a ligar o pessoal da saúde, porque a gente tinha tomado uma decisão lá. E foi ligando de um por um, daqui a pouco ele ligou pra pessoa que tomou a decisão, que eu sabia que ela tinha tomado a decisão, porque a estagiária estava do meu lado. A pessoa nem pensou, nem gaguejou. Não, a culpa é da fulana, foi ela que decidiu isso. A que tava ali. A sorte é que eu fui junto e expus, ó, prefeito, não foi assim que aconteceu. Tava do lado, eu vi que não foi essa pessoa aí. Mas imagina assim se ela tivesse ido sozinha, foi feia a pegada. Mas eu fiquei horrorizado. Foi pelo fato assim, ó. Terrível. Não parece prezinho? Não parece jardim da E infância mesmo? eu fiquei horrorizado porque a pessoa não pensou 2 segundos. Sabe, tipo assim, ó, parece que ela nem foi pega de calça curta. Parece que já tava até ensaiado, sabe? Não, prefeito, foi a fulana. Assim, ó, eu fiquei horrorizado com aquilo. Você sabe que isso aí tem um nome, viu, Rafael? Chama normose. Olha a Rubiane aqui colocando Esse coisas termo na eu não cabeça de conheço. vocês. Mas isso é um fenômeno estudado, chama normose. A pessoa normalizou o ambiente tóxico, ruim. É a gestão por straining, que é a gestão por humilhação, que a gente fala. É que a pessoa quer acabar mesmo com a saúde mental de qualquer um que não faça o que as pessoas querem que você faça, sabe? E a pessoa normalizou tanto ali que o errado é certo que a pessoa não sabe mais. Então é uma coisa horrorosa. Que é o que acontece, eu acho, com todos os servidores, assim, de determinado nível, né? Que quando Sim. tu tá numa empresa que tu vai e tu diz, nossa, como é que é diferente? Não, mas peraí, não. Ali às vezes é o certo. É que a gente trabalha num ambiente completamente distinto, né? Então já é normal certas coisas, assim, mas não deveria ser. Né? Você sabe, Thiago, quando a gente para refletir, por exemplo, eu não vou mentir para vocês, ganhar dinheiro é bom, a gente quer viajar, a gente quer comprar as coisas legais, você estudou para isso, trabalha para isso, mas assim, quando você se afasta desse mundo de a todo custo manter o seu cargo, a sua posição, aquele status, aquele poder, você se afasta e você vê que você consegue sobreviver e viver muito bem dentro das suas escolhas leais que você fez com você mesmo, mesmo abrindo mão
daquele status de poder que você achava que tinha, daquele salário que você deixou de receber, mas que você agora consegue dormir. No domingo à noite, você não fica mais com o coração acelerado, com aquela reclamação que vai ter que trabalhar, vai ter que encontrar aquela pessoa. O celular toca. Quando o meu celular vinha as mensagens, o meu coração acelerava, eu tinha taquicardia todos os dias, eu estava mal já há um ano, eu não tenho mais isso. Então, assim, o que acontece? E quando eu falo prepare-se para ir embora, porque eu fui embora de alguma forma, sabe? Por exemplo, em 2023 eu vi que eu era servidora pública há 16 anos, tinha 2 faculdades, ok. Tá, mas e daí? Qual que era o meu plano B se eu precisasse recompor o meu financeiro com aquele cargo que eu perdi? Eu não tinha um plano B, eu não tinha um mestrado, um doutorado para eu dar aula. Eu amo dar aulas, sempre gostei dessa parte de formação, de pesquisa. Eu vi que o trabalho me consumia tanto que eu trabalhava 10, 12, 14 horas por dia, de domingo a domingo, para as outras pessoas e as outras pessoas que me assediavam. E eu não tinha tempo para mim, para minha carreira pessoal. E aí eu fui correr atrás do prejuízo. Então, esse ano eu termino o mestrado, ano que vem quero entrar no doutorado. Eu ativei daí as minhas palestras e formações como uma fonte de renda. Estou terminando 2 livros. Um livro, inclusive, é Memórias do Meu Assédio. É um livro que eu escrevo há 3 anos, porque os primeiros 2 anos eu só chorava quando eu escrevia. Então, estou terminando esse livro. Vai ficar um livro muito bonito, sabe? Então, assim... prepare-se para ir embora, não precisa ser agora. Pode ser daqui 6 meses, daqui 1 ano, sabe? Se atualize. É importante você ter esse suporte emocional, financeiro, sempre que você puder. Até como uma forma, né, de não ficar tão vulnerável, né? Exatamente. Saber que tem um plano B, que pode tomar atitudes... Você falou tudo. Thiago, o assediador, ele trabalha com a sua vulnerabilidade financeira. É isso. Você sabe que tem uma... Vocês já viram aquele perfil, como que é? RH, Luciana RH Sincero? Eu acho aí. Hã? Aí, não Eu conhece? não sei se eu vi, mas eu acho que já. Que eu segui alguns perfis. Uma mulher de cabelo vermelho, assim, meio doidona, mas ela é fantástica. Ela é ex-gestora. Gente, algumas coisas que ela fala eu não concordo, mas ela fala, tá certo. Cara, ela fala assim, ela trabalhou muitos anos em RH. Tudo que ela fala é verdade, gente. Então, assim, dá uma olhada, chama Luciana RH Sincero, alguma coisa assim, tá? E ela fala bem isso. Um dia ela colocou assim, que quando ela fazia entrevistas, né, para contratação, que ela era de RH, eles não contratavam a pessoa que tinha respaldo financeiro, que morava com o pai, com a mãe, que o marido tinha dinheiro, que a pessoa já era rica. Sabe por quê? Porque essa pessoa não ia aceitar ser humilhada. Ia falar aquela frase famosa, né? Eu não preciso disso. Tchau. Isso! Então, quando ela falou isso, foi cristalino, assim, para mim. Então, é verdade. Então, é super interessante, porque você vai aprendendo, né? Até essa mulher, a Luciana, ela é gaúcha, não sei de que cidade aí. E eu comecei a seguir, porque o algoritmo me entregou ela também lá em 2024. O algoritmo acha a gente, né? Eu falo, o algoritmo acha as pessoas assediadas. E vai fazendo uma grande rede, assim, de proteção anti-assédio. É muito interessante. E aí, eu já vou fazer meu merchan, né? Eu vou vender aqui, fazer meu marketing. O ano passado, eu fundei, junto com outras mulheres maravilhosas, o coletivo Sobreviventes. Então, se você é mulher, servidora pública de qualquer esfera, tá? Estadual, municipal, federal, segue lá no Instagram, Coletivo Sobreviventes. Nasceu esse coletivo ano passado, em outubro, tá com quase 30 mil seguidores, a maioria mulheres, e a gente posta todos os dias conteúdos, orientação, acolhimento. E se você quiser fazer parte da comunidade no WhatsApp, nós temos a comunidade no WhatsApp de sobreviventes, é só para mulheres, pelo menos por enquanto, sabe? Nós temos lá quase 300 mulheres que a gente tem no grupo, que a gente conversa, fazemos reuniões online. É um trabalho voluntário, isso é um trabalho gratuito que a gente faz, sabe? Porque a gente sabe que quem passou pelo assédio se entende.
eu converso com muitas mulheres e homens também, gente, muito interessante, porque quando eu comecei a falar de assédio em 2023, eu comecei a falar para as mulheres. E aí muitos homens se identificaram, converso com homens do país, do Brasil, do país todo, e aí eles colocam isso. Rubiane, eu me identifico nas suas histórias, porque a história de assédio é a mesma, a história da dor é a mesma, muda os personagens, o local, a cidade, e muitas vezes, gente, a pessoa que mora com você, o seu melhor amigo, a sua mãe, o seu filho, não entende você e tem que ter uma paciência amorosa para você não quebrar esses relacionamentos tão importantes para a gente, sabe? Então, nós temos que ter um olhar assim. As pessoas não entendem a sua dor do assédio moral, é uma dor muito doída. E eu converso com mulheres, por exemplo, até um rapaz, semana passada, disse que a namorada dele foi embora. E eu tô com 2 colegas que o marido abandonou, acabou o casamento, porque só falava de assédio, de adoecimento, de depressão. Então, assim, é importante ter uma rede de apoio para você desabafar. Então, você desabafa, você fala com pessoas que entendem a sua dor, você não jogar toda a culpa, né, nos filhos, no marido, na esposa, sabe? Então, assim, eu falo, o assédio no trabalho, ele é tão cruel que ele não atinge só a pessoa, ele atinge a família como um todo. E o pior é que essa pessoa, o assediado, não percebe que ele tá extrapolando esse sentimento para a família e tá complicando. É uma coisa realmente. Tá adoecido, né? Isso, exato. É o hiperfoco. Não, é o hiperfoco. Não, hiperfoco então, tipo, aqui também, em casa, tipo. eu tenho 2 filhas. Só fala nisso. Só fala nisso. É a sua vida. Então, assim, eu tenho um lema com as mulheres, sabe? Que eu converso no coletivo Sobreviventes, eu falo assim, porque eu chacoalho elas, sabe? Falo, não adianta ficar chorando pelo caminho. Chorou? Enterrou a carreira, é um luto? Vamos se reconstruir, vamos se reconfigurar, né? Chora, mas andando, caminhando. Então, assim, tá chorando, tá difícil? Vai para uma academia, vai passear no parque, vai tomar um café superfaturado com a sua amiga, vai olhar a vitrine, sabe? Vai fazer um crochê, vai plantar. O assédio, quando eu estava bem adoecida, eu mexo com plantas, eu tenho plantas, eu faço mudas aqui em casa. Então, assim, me salvou mexer na terra, sabe? Então, assim, faça alguma coisa. Quer chorar? Chora, mas em movimento. Vai fazer um curso, sabe? Vai no salão, passa um batom. Quando eu falo isso, as pessoas dão risada, mas é a pura verdade, gente. Cuidar da autoestima, isso eu falo para homens e para mulheres. Tá adoecido? Cara, vai no salão, vai no barbeiro, faz a barba, corta o cabelo, bota uma camisa legal, passa um perfume bom. Isso aí é autoestima sua e vai melhorando aos poucos mesmo. Junto com o seu médico, terapeuta, remédio, porque chega uma fase que a gente não pode mais ter vergonha, sabe? Quando eu comecei lá em 2023, eu tinha vergonha de falar que eu fui numa psiquiatra, porque para mim, em 2023, psiquiatra era para doido. Olha como a gente aprende. Nós temos que deixar os estigmas de lado, parar com aquelas brincadeirinhas bobas que eu fazia. Já tomou seu remedinho hoje? Ai, vai pro CAPS. Para com isso, é chato. Eu sou uma pessoa que eu faço amizade na fila do açougue. Faço amizade na fila do açougue, entendeu? Cara, mas não dá para fazer piadinha mais. É chato. Sim. Não tem mais deboche, sabe? É desagradável, então a gente vai aprendendo, né? E como tu falou, né? Eu acho assim, pode falar. Não, você ia dizer, quando falou a questão do estigma social, né? E não só pelo assédio, mas várias pessoas com problemas psicológicos, mentais, que precisariam buscar um psicólogo, um psiquiatra, sentem vergonha porque elas têm interiorizado esse preconceito de que não, se eu tô indo lá é porque realmente eu sou, assim, um último grau de problema. E não é. Às vezes é melhor ir cedo, antes que piore, sabe? E justamente por todo esse estigma social, pela piadinha, pela coisa, o pessoal não procura. E o que eu ia dizer, Rubiane, é o seguinte, até tu me corrige se eu estiver errado, eu acho que o maior troco que o assediado pode dar no assediador é conseguir dar a volta
por cima e talvez ir para um momento melhor. Porque o assediador, falou ele tudo. nota muito bem, ele quer que tu fique É. assim, que tu fique É. isolado, triste e que perca tudo. É. Agora, se tu O conseguir que dar a você volta por falou é cima, lindo, é isso. É o que eu falo assim, sabe? Daqui para frente, ninguém mais vai roubar a sua paz. Daqui para frente, você é o protagonista da sua vida e você não vai deixar o assédio, o assediador vencer. Porque isso que você falou, Thiago, é importante. Se você adoece, desaparece, apaga, sabe, do mundo, o assediador venceu. ele conseguiu o que ele queria, né? Conseguiu. É. E ó, o programa aqui já deve estar até acabando, mas eu vou falar uma coisa que a gente não pensa, tá? Eu, como pesquisadora e estudiosa no tema do assédio já há 4 anos, o assédio moral mata no sentido literal da palavra. Eu acompanho casos emblemáticos no país, como o da Rafaela Drummond, escrivã da Polícia Civil de Minas Gerais, que tirou a sua vida em 2023, depois do assédio moral, assédio sexual, da descredibilização que ela teve, uma mulher de 32 anos. O pai dela, o seu Adair Drummond, fundou o Instituto Rafaela Drummond. Converso com ele toda semana. Então, assim, é uma família que se destruiu. E para ele continuar vivo, ele fez esse instituto, já aprovou algumas leis, tem a lei estadual Rafaela Drummond em Minas. Ele tem um PL, um projeto de lei federal que está tramitando em Brasília. É um homem incansável, mas a família foi destruída pelo assédio e pelo descaso de uma organização. E não é o único caso. Eu estudo casos de suicídio pós-assédio. Então, assim, é preciso falar como pauta de saúde pública, urgente. Com certeza. Rafael, a gente está muito provavelmente ali, assim, a gente está já chegando ao fim do nosso tempo. Isso. Mas agradecer, né, muito a presença. Não, mas eu preciso fazer uma pergunta antes, porque Faça. tu começou o assunto e não terminou. Colorada, eu sou colorada. Pensando bem, nem vou fazer mais a pergunta, vamos encerrar aqui, cortou. Não, mas... Eu tô achando que tem um gremista em Colorado. Não, são os 2 gremistas. Os 2? 2 gremistas? Mas nós somos pessoas civilizadas, né? Não, tanto que nós tivemos a oportunidade de entrevistar um ex-presidente do Inter, o Giovanni, uma pessoa fora de série mesmo. Foi um dos melhores programas, assim, que a gente... Aqui em casa o povo é lunático, fanático, menino. É que, na verdade, eu vou até entregar, sabe? É que compraram o meu voto muito bem comprado, sabe? Aqui em casa, o dia que eu falei, eu fui elogiar o Grêmio, porque eu tinha uma quedinha pelo Grêmio, eu vou confessar. Falava assim, meu Deus, a minha mala estava lá fora. Não, a coisa é feia, né? Ela vê assim, tu é livre pra escolher o teu time, tu pode ser colorado ou tu pode morar na rua. Então, aí, conversa encerrada. Internacional para sempre. Não, mas o que eu ia questionar era o seguinte, tu começou a falar, vou aqui me apresentar a questão dos produtos que tu oferece também, tudo, tu falou do coletivo, mas tu mencionou no meio no meio dos podcasts sobre palestras e coisa que tu... Como é que faz para entrar em contato contigo? É pelo Instagram que tá aparecendo aqui no rodapé? Isso é muito importante. Para a questão de palestras, perspectiva de lançamento do livro, você já tem alguma ideia de primeiro semestre do ano que vem? Coisas assim? Nesse ano, olha só, gente. Então, assim, ó, quem quiser entrar em contato comigo, seja para palestra, formação, tomar um chopp, tomar um vinho, chorar junto pelas redes sociais. Então, no meu Instagram, Rubiane Creus, eu tento responder todos os directs, mensagens que eu recebo, gente, do país todo, sabe? Porque eu sei que o assunto é muito sério e a gente quer conversar e acolher. Palestras e formações também ali na bio do meu Instagram,
tem o meu portfólio, tem o meu currículo, tem o meu contato, o e-mail, o WhatsApp, né? Então fica ali à disposição. E o meu livro, gente, eu quero lançar assim agora no segundo semestre. Eu acredito que ali para outubro, novembro, eu peguei uns dias agora para finalizar esse livro, que ele está quase pronto, porque são 3 anos escrevendo. Né? Então, quando eu comecei a escrever esse livro, que não tem nome ainda, eu chamo de Memórias do Assédio, porque eu vou conversar com a editora. É um livro que eu queria contar a minha história, né, de uma forma que não fosse apenas na posição da vítima, mas também contar a minha jornada, a minha caminhada de superação, de reconstrução, e também que eu pudesse ajudar as pessoas que comprassem esse livro. Então, eu acredito aí que antes do Natal, o Papai Noel vai trazer meu livro. E eu acho que a gente tem que divulgar aqui, né, Rafael? Com certeza, com certeza. Até porque agora eu vou entrar já estamos seguindo, já vamos ficar de olho ali. Tudo. Quando surgir aí o link, a pré-venda, enfim, chama a gente que a gente tem que divulgar. Vamos fazer um barulho aí nesse mundo. Isso é até porque é um tema relevante. E eu vou confessar, antes do Thiago me mandar teu perfil e tudo mais, eu não tinha nem cogitado em pensar sobre assédio moral no serviço público, sabe? É aquela questão assim... E como tu falou da NR1, né? Que o pessoal também pensa, como tu falou, questão da empresa, mas nós já temos precedentes de normas do direito trabalhista que acabaram sendo incorporadas no serviço público, como é o caso da lei de greve, que hoje o servidor público tem direito à greve por uma analogia da lei de servidor privado. Então, é questão de tempo, se assim quiser, se assim for, o Ministério Público começar a cobrar pelo menos uma aplicação da NR1 no órgão, sabe? E eu tomara que aconteça, porque quem ganha é a população. Porque no momento que tu tiver servidores que estão saudáveis, eles vão conseguir prestar um melhor serviço público, eles vão conseguir entregar mais para a população, que às vezes o pessoal pensa, tá, beleza, mas o que isso me interessa? Eu não sou servidor. E não, isso interessa, porque vai ser o médico, o enfermeiro, o atendente do posto que vai te atender com humor melhor, que não vai cometer erros, vai ser o professor que vai entrar na sala de aula e vai ensinar com mais ênfase, sabe? Vai ser o servidor do setor de compras que vai trabalhar com mais afinco, com mais atenção, para conseguir um preço melhor. Sabe, vai ter uma maior fiscalização sem medo de perseguição. Exatamente, vai ter uma maior fiscalização sem medo de perseguição. Ou seja, toda a população ganha com servidores saudáveis e servidores seguros. E é por isso que é importante que essa bandeira seja abraçada não apenas por servidores, mas pela população como um todo também. Perfeito. Então... nenhuma revolução é feita no silêncio. Exatamente. Nunca. Nenhum avanço foi feito com pessoas que não tiveram coragem de abrir a boca. Isso não existe. Alguém teve que ir para a fogueira, alguém teve que primeiro lá abrir o mato para poder passar. E eu quero deixar uma outra coisa aqui, sabe? Claro. Eu lancei, tem pouco tempo, gente. Tem um e-book que eu fiz de como montar o dossiê do assédio. Por que eu fiz? Porque eu recebia mensagens todos os dias. Rubiane, como que é esse dossiê do assédio mesmo? Me fala de novo. Eu falei, gente, eu vou ter que fazer algum documento. E aí eu montei esse e-book e ficou tão bom, porque eu coloquei assim, exemplos de e-mail para você mandar para a ouvidoria, para a comissão de assédio, como que você vai gravar, o que você vai escrever, como que você vai juntar na pastinha, sabe? Então, quem tiver interesse, tá à venda no Hotmart, custa R$47, gente, é mais barato que o X-salada, eu sempre falo. Exatamente. Né? E aí você vai ter lá toda a sua didática de como montar o dossiê do assédio, porque é o primeiro passo para você acalmar o coraçãozinho. Perfeito. Perfeito. Vamos colocar também na... o que eu ia dizer. Lembrando que o @ da Rubiane apareceu durante todo o vídeo aqui no rodapé. Lá tu acessa, e também os principais links mencionados também estão aqui na descrição desse vídeo. Rubiane, então a gente agradece a tua presença. Realmente um prazer imenso de poder conversar de um tema tão importante assim, e tomara que
esses cortes aí, né, Rafael? Vamos escolher eles depois com muito carinho É. para fazer valer a pena, né? E Foi aí, boa a conversa, hein, gente? Só faltou um chimarrão, né? É. Faltou um chimarrão, um café. e tá frio aqui, né? Não sei como é que tá aí, mas aqui tá Tá frio hoje. frio. É. Curitiba é linda, maravilhosa, mas tá fria demais. Somos irmãos de frio também, né? É isso aí, estamos acostumados. Só falta um fogão a lenha e um chimarrão. Exato. E quando eu tiver o livro, quero que tu nos avise aí que a gente tem que divulgar. Eu vou entrar em contato, sim. Vamos fazer uma grande rede por ambientes humanizados e livres de assédio. Isso aí. Rubiane, Com então, certeza. muito obrigado pela participação. Ganhou novos seguidores aí que vão seguir, vão compartilhar. E agora, quando alguém isso me. mesmo, gente. Quando- Vamos impulsionando pauta boa. E eventualmente aparecem no meu escritório servidores que agora, refletindo, eles vêm para, tipo assim, outro problema. Ah, tal gestor me negou isso, tal gestor me fez aquilo. E eles começam a narrar como eles estão sendo tratados lá dentro e, de fato, é uma situação de assédio. Agora, até já posso também Aí- orientar eles sobre isso, né? É assédio. Isso. Pode indicar a minha página, porque ali Sim. é muito bom. Eu falo para as pessoas, gente, aproveita a rede social, que é de graça. Sabe, você não precisa ficar pagando curso, mentoria. Eu aprendi tanta coisa de graça nas redes sociais, consumindo conteúdo bom, como esse podcast aqui, gente. Isso aqui é informação na veia, sabe? Eu falo, não dá pra gente também querer tudo mastigadinho na nossa mesa. Nós temos que buscar conhecimento. Não. Exatamente. Mas então, perfeito. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, uma Bora boa então, noite. né? Boa noite, gente. Tchau. Boa até. noite. Tchau, tchau. Tchauzinho. Até. Você e eu até o fim. Amores sem explicação, temores da razão. Você